Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e é um prazer compartilhar nesta noite de quinta-feira a palavra poderosa do Reino de Deus. Eu quero compartilhar uma breve mensagem que está em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 2 ao 5, nós vamos ler, do versículo 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, com letra minúscula, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Essa passagem poderosa, a qual Paulo estabelece ou ensina os coríntios, ele está dizendo algo poderoso e precioso para nós também, amados. Ele está dizendo que quando nós caminhamos, no versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de Deus, de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Amados, a palavra de Deus nos revela que em toda a nossa trajetória haveriam homens e mulheres convictos de que este Deus é soberano, é poderoso e que pode transformar a nossa trajetória de vida. Existiriam casais, famílias alicerçadas nele e casais e famílias distintas, separadas, apartadas dele. Por quê? Pela opção ou da cegueira espiritual a qual o príncipe deste mundo, a qual ele estabelece, aqui ele está falando de Satanás, não do nosso Deus, o Deus desse século com letra minúscula, a qual tenta imperar, governar. Onde ele tenta governar, amados? Na mente dos governantes da nação, na mente dos governantes dos estados, dos municípios, das cidades e na mente do ser humano, na mente do sacerdote, do pai de família, na mente da mulher que deveria ser a fiel ajudadora, na mente dos filhos que são herança do Senhor. Ele tenta anular tudo aquilo que é puro, que é perfeito da palavra de Deus, até porque nós estamos vendo alguns critérios, alguns rumores de leis estabelecidas para confundir aquilo que é reto e aquilo que é perfeito. Algumas leis que estão tramitando, ou pode ser uma ilusão, pode ser uma simples regra ou uma simples direção, ou pode ser uma verdade absoluta ou uma mentira. Mas algumas coisas que nós ouvimos, e talvez eu também esteja equivocado em transmitir aqui, talvez não seja uma verdade absoluta, mas existe tramitando por algumas coisas, algumas pessoas que estão inseridas no governo, dizendo que deveriam ser instituído um tempo oportuno para a palavra de Deus na rede televisiva, ou na televisão, ou nas rádios, 1 hora por dia. Deveria se limitar as pregações ao campo, ou seja, nas ruas, nas praças, em qualquer lugar. Por quê? Deveriam ser retiradas das escolas tudo aquilo que falasse da palavra de Deus. Deveria um pastor aceitar, estabelecer com que um casal de homens se casassem e nós teríamos que aceitar este casamento. E se não o fizéssemos, isso era condenação para nós, porque estávamos rejeitando, estávamos condenando aquela situação. Amados, nós não condenamos, nós não somos julgadores, condenadores. Nós somos
bocas proféticas para declarar a verdade, bocas proféticas para declarar o que Deus estabeleceu, o que Deus fez. Deus criou, amados, a perfeição do homem e a mulher para que os dois se fortalecessem e se tornassem uma só carne, mas como homem e mulher, para que gerassem filhos, para que houvessem heranças do Senhor, que são os filhos, e para que a sociedade crescesse em harmonia com o intuito de ver famílias alicerçadas, homem e mulher, filhos, herança do Senhor, uma família no altar de Deus. Nós não somos contra o homossexual, contra o teu desejo sexual. Não é isso. Nós não somos julgadores, nós não somos juízes. Pastores não são julgadores e juízes. Pastores são proclamadores da verdade, amados. E a palavra de Deus é verdade, quer você queira ou não. Se juízes aceitarem esta palavra, se juízes de direito, se governantes dessa nação aceitarem a palavra, eles governarão com justiça e com excelência, e não mais da forma que estão governando alguns. Alguns estão governando sobre princípios babilônicos, sobre princípios de miséria espiritual, em que oprime o povo, em que oprime a nação, em que condena a nação, e somente alguns são privilegiados. Este é um governo babilônico, um governo de impureza, um governo do inferno. Agora, quando nós entendemos esta palavra e esta alegria de servir a Deus, amados, constrange aquele que quer viver em trevas porque está sob domínio do Deus desse século, do príncipe desse século, com letra minúscula, a qual a palavra de Deus diz no versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então ele está nos revelando. Muitos se perderiam nas suas próprias ilusões, nas suas próprias loucuras, porque agora é prazeroso colocar uma cartilha na mente de uma criança que nem sabe quais são os valores, a essência de se entregar a um homem ou se entregar a uma mulher quando estabelecido o casamento. Agora deturpam tudo isso e dizem que simplesmente uma criança precisa conhecer os órgãos genitais e podem até fazer coisas, podem até ver o nu abertamente quando aquilo deveria ser ensinado. Então nós, como seres humanos, como pais, como mães ou como família, estamos aceitando tudo isso, achando que é o crescimento da nação, achando que isso são regras de valores e que os nossos filhos precisam crescer antes do tempo. Amado, isso é miséria espiritual, decadência moral, de bons costumes, decadência da família, usurpação daquilo que é perfeito diante aos olhos de Deus, usurpação. E por isso, amados, não pense que Deus não está vendo, não pense que Deus não está ouvindo. Por isso Deus não se revela até nós e não aconteceu o avivamento, porque o avivamento só vem através do arrependimento. Não há avivamento, não há mudança de uma nação se não houver arrependimento. Então, amados, como nós vemos através dos tempos, estamos vendo o que está dizendo aqui, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não se resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, para alguns, amados, quando você fala de Deus, é como se você fosse odiado. Ele não quer ouvir aquilo, ele quer te matar. Para alguns, amados, a palavra de Deus é condenação, quando ela é amor, ela é liberdade, ela é libertação do princípio das trevas, daquilo que está oculto. Então, amados, nós precisamos entender. Nós vamos ver isso em toda a nossa trajetória. Está acontecendo, sim, agora em toda a trajetória, estabelecendo regras imundas, imperfeitas, e que o homem está aceitando, porque lá tem corações e mentes também que não aceitam o Evangelho, não aceitam Jesus Cristo. Alguns oram a Deus, falam de Deus, mas não temem a Deus. Há uma grande diferença de falar de Deus e não temê-lo. E temer a Deus, como eu já falei várias vezes, amados, não é medo, é reverência, é honra, é respeito à autoridade máxima sobre céus e terra, o Deus criador, aquele que te criou, que te fez perfeito,
que te fez homem, você homem que está ouvindo, para que seja homem, que te fez mulher, você mulher que está ouvindo, para que seja mulher, que te fez um jovem perfeito, para que tenha um potencial poderoso aí na sua mente, no seu coração, mas seja, amado, agradável ao Senhor, seja temente, respeite a palavra de Deus, respeite a Deus, porque se você não teme ao Senhor, não há um sábio sequer sem ser temente ao Senhor. E eu repito, temor ao Senhor não é medo. Ele não é um pai que quer te bater, ele quer te amar, ele te ama. Ele ama o pecador, ele ama todas essas pessoas que são corruptas, que estão infringindo a lei do homem e a lei de Deus. Todos eles. Mas ele não suporta o pecado que eles vivem. Ele não aceita esse pecado. E por isso, ele vem com a revelação da sua própria palavra, do seu Filho amado. Vem com essa revelação para entregar a você, que deseja mudança de vida. Vem com essa revelação a você, para romper as algemas que você está preso, para romper uma mente deturpada e poluída pelo príncipe desse século, Satanás, que veio para engodar, que veio para matar, roubar e destruir. Ele não só quer destruir a sua vida, ele quer roubar tudo o que você conquistou. E além disso, amados, o projeto dele, o projeto final é a morte. Porque você, amados, perdendo a salvação, está morto eternamente. E por isso Deus te revela nesta noite. Deseje o melhor. Deseje bênção e não maldição. Deseje vida e não morte. Deseje paz e não guerra. Essa palavra é proferida, amados, para você com temor e tremor, por amor do Evangelho e amor de Cristo. Ele te ama. Ele te ama de uma forma tão tremenda que você ainda não conhece. Eu estou falando para você, amado, que rejeita a palavra de Deus, que se entrega a fábulas e a todas as outras coisas, mas rejeita a palavra de Deus. Sabe? No profundo do teu íntimo, quando você não dorme à noite, quando você tem insônia, quando você acorda nas madrugadas, você passa por uma situação grande, sabe? Isso tudo é aflição e não é de Deus. É a aflição daquele que está imperando em sua vida. Mas se você abrir o seu coração para Deus, se você ouvir a voz de Deus, certamente Ele anulará os seus pecados, te dará paz e, mais do que isso, a esperança da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que a paz do Senhor, o Shalom de Deus, esteja na tua vida para uma grande obra, uma obra de libertação, de arrependimento e salvação da tua vida, para sempre, eternamente. Fique com Deus, amados, que a tua família entenda isso, que você entenda e busque a Deus, entregue o seu coração a Ele. É a única forma de nós estarmos com Ele eternamente, porque Ele te liberta de todo pecado e te dá a oportunidade da salvação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.